Shalom! Olá, como vai? Você está passando bem? Você e sua família, sua casa, seus relacionamentos, espero que esteja bem. Eu aqui, Hudson Medeiros, na nossa plataforma Brasil de Joelhos, mobilizando oração, adoração, mover profético e avanço apostólico no reino. Estamos numa série sobre veredas antigas e hoje, na nossa cidade aqui, Brasília, do planalto, do planalto dos céus abertos, no lugar mais próximo do céu, de um céu aberto para o reino de Deus, para distribuir o reino de Deus. Brasília é um lugar de assentamento de governo, onde o governo do Brasil se moveu quase aí 60 anos. Nós temos esses poderes funcionando nesse território. E nós estamos aqui há 17 anos trabalhando exatamente isso, essa visão do reino, construindo relacionamentos, servindo o corpo de Cristo a partir desse lugar, trabalhando pelos céus abertos, trabalhando a partir desse lugar alto, desse plano alto, planalto, né? Para que o reino de Deus flua e já não haja distribuição da corrupção somente, mas haja distribuição do reino de Deus, de integridade, distribuição de integridade, de vida com Deus, de relacionamento com Deus, de um sacerdócio real que realmente funciona. Então, estamos trabalhando para que haja esse acender da candeia. João 5,35, quando o apóstolo João escreve, ele diz: ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Ele era a candeia que iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Yeshua, né? Foi essa candeia de Deus. Durante um tempo, João Batista também foi essa candeia de Deus. Yeshua é essa candeia de Deus, que foi colocada nesse lugar escuro, não é? Da sua terra, Naftali, Zebulon, a terra, a Galileia, junto ao mar. Aquele lugar que estava em trevas, precisou dele, precisou da luz, precisou da candeia. E ele realmente carregava essa luz do Pai, essa luz de Deus. Ele era Deus, né? Mas revelado como homem, ou seja, encarnado, estabelecido num território. Então, esse é o plano geral de Deus para o seu povo, sua igreja, é que nós sejamos exatamente esses que estão comprometidos com ser semelhantes a Jesus e carregando essa candeia, né? Carregando essa candeia, sendo essa candeia que ilumina, que traz sobre os territórios a luz verdadeira do amor de Deus, da paternidade, a glória. O território precisa da glória. Eu e você, nascidos de novo, sacerdócio real, funcionando, azeite, fogo e luz. Esse é o funcionamento da candeia. Azeite, fogo e luz. Então, acenda a sua candeia. Acenda a sua candeia. Quando nós nascemos de novo e começamos a vida sacerdotal, nós vamos aprender muitas coisas. E uma delas é que a gente foi chamado para viver na presença e nós somos o templo. Não é o prédio. Não é aquela plataforma na frente que é o altar, né? Não é o prédio físico que é o templo. Nós somos o templo. Nosso ajuntamento forma esse templo coletivo. Individualmente somos o templo do Espírito Santo. E quando nós nos ajuntamos, se ajuntam as candeias, se ajuntam o óleo, o fogo e a luz. E aí nós temos um templo ao redor e diante da presença do Altíssimo. Apocalipse capítulo 4, verso 11, o próprio João também, nas suas visões dos enigmas futuros, né, as coisas que vão acontecer, você sabe, eu e você somos um povo profético.
povo profético entende de enigmas. E a Escritura, Deus revela vários enigmas e ele dá aos profetas. E os profetas se comunicam com enigmas, coisas difíceis de compreender, né? Apocalipse 4, a visão que João teve, diz assim: ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentado sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. Nós sabemos aqui 12 tribos e também os 12 apóstolos. Então, as alianças estão diante do trono. Os homens da aliança, os líderes, os cabeças, estão diante do trono. Tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, ou seja, eles tinham uma autoridade, eles tinham uma investidura de realeza. Essa realeza do governo de Cristo, né? E do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes. O que são? Decretos, né? Juízos, né? Se você vai estudar isso profeticamente, você vai descobrir relâmpagos, trovões, vozes, são decisões governamentais que estão o tempo todo sendo emitidas, renovadas, confirmadas para as gerações. Muito lindo isso. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, ou seja, o tempo todo o fogo não se apaga diante do trono, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, as 7 tochas dos 7 Espíritos, eles foram realmente revelados em Cristo, né? Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, né? A primeira coisa que ele aponta é exatamente a presença do óleo, de uma unção específica, tremenda, poderosa, a unção messiânica. Todos nós que estamos no corpo, nós estamos debaixo dessa unção messiânica. E ele diz que isso é parte do cenário governamental, né, do trono de Deus. As tochas, 7 tochas lá. E aí, Espírito do Senhor, o Espírito do senhorio, o Espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, que eu oro agora que você receba enquanto falamos, exatamente isso, sabedoria e revelação no conhecimento de Deus, porque a vida eterna é conhecimento de Deus, né? Então, candeia acesa significa as 7 tochas estão brilhando, os 7 Espíritos estão trazendo conhecimento e revelação de muita coisa que a gente só vê com a luz da sua presença, a luz das suas tochas, a luz das suas tochas. Nós fomos chamados para funcionar diante dessas tochas, né? Sabendo que fomos enviados para o lugar de trevas. Nós fomos enviados como Yeshua foi enviado para Galiléia, né? Ali, aquelas regiões todas, Cesareia Marítima, não é? O mar da Galiléia, que na verdade é um enorme lago, mas que tem a envergadura de mar por causa disso, e que recebe ventos fortes que vêm do Mediterrâneo. Tudo aquilo ali, o Senhor foi o cenário que o Pai escolheu. Por quê? Porque tinha uma legalidade. Aquele era o povo dele. Por que para Galiléia? Porque Israel, a terra de Israel, era o lugar que Deus deu ao seu povo. Então, ele se manifestou ali. A sua primeira vinda foi ali. Territorialmente, ele estava todo legal. Ele estava dentro da linhagem real de Davi e fez tudo isso considerando a palavra de Deus e as legalidades do que Deus já tinha falado, e ele estava vivendo dentro dessa legalidade. Legalidade é uma coisa muito importante, você deve estudar isso, sobre legalidade. Você vai ver que Jesus operou sempre na legalidade, segundo a justiça, a reta justiça do trono de Deus. Então ele se posicionava. Para entrar nas trevas, você precisa de legalidade bíblica. Você precisa de legalidade da justiça de Deus. Você precisa entender isso, entendeu? Então, eu oro que Deus continue a iluminar, porque às vezes nós pecamos porque a gente quer fazer as coisas sem a luz da legalidade do trono do céu. E não funciona, não funciona. Você tem que entender disso. Como você que entende disso? Conhecendo a Deus de uma maneira organizada, né? Constante, perseverante. Se você vai conhecendo o Senhor
continuamente, então você vai poder ter a sua candeia acesa. Você vai ter óleo, o óleo ali dentro da candeia, então vem o fogo, e o fogo produz luz. E a luz reflete no lugar que você está. Porque eu e você fomos chamados para exercer missão num lugar de trevas. As nações estão em trevas, elas precisam da luz do Messias. E ele veio e deu a sua luz para Israel. Quando ele deu a sua luz para Israel, milagres, prodígios, sinais, parábolas, um monte de coisa aconteceu porque a sua luz estava ali. E a sua luz trazia vida, vida abundante, vida da qualidade da eterna, vida de Deus, vida que transcende a vida humana, a vida que a gente está vivendo temporal. Nós precisamos da vida da qualidade da eterna. Então, ele trouxe essa luz e deixou possível para mim e para você. Então, hoje eu estou aqui como ministro de Deus, compartilhando com você sobre isso, chamando você para manter sua candeia acesa, não é? Movimento de oração e adoração, entrar nos turnos, não é? Entrar em horários específicos. Jesus entrava em horários específicos, ficou 29 anos fazendo os seus turnos na sua sinagoga local. A Escritura não fala nada disso, mas a Escritura fala que ele ia às festas bíblicas no templo. A Escritura diz que ele foi ensinado em toda a lei de Moisés, dos pais, a Moisés e os salmos, os profetas. Ele estudou isso na sua sinagoga local. E todo judeu ora pelo menos 3 vezes ao dia. Você vê isso claro em Daniel, que estava regendo, vivendo um propósito na Babilônia, mas 3 vezes ao dia estava lá. Então, a importância de entrar nos horários, nos turnos, eu acho que isso é uma lição fantástica. Está na Escritura, é uma sabedoria de Deus. Né? Abraão, lá nos Carvalhais de Manre, fez exatamente isso. Teve um dia que ele estava lá e o Senhor chegou com mais 2 anjos e ele preparou aquela refeição. Aquilo era um turno, meio-dia, sol a pino, estava lá ele. Por quê? Porque era o relacionamento dele com El Shaddai, que era o nome do Senhor que se revelou a ele. E ele vivia esse relacionamento. Então tinha fogo. Já era o 24º ano da promessa de chegar o filho, a herança, tudo que seria e nada, e até que naquele turno do meio-dia, Carvalhais de Manre, entra o fogo, a luz. E aí brilhou, ele chamou a Sara e disse: olha, daqui a 1 ano voltarei aqui e você vai gerar um filho, o filho da promessa. Fantástico. Vida de oração organizada, quero encorajá-lo a isso. Manter acesa a sua candeia é vida de oração organizada. Orar continuamente, adorar continuamente, no meio da vida, né, nos horários que você conseguir se organizar, no começo do dia, no meio-dia, ao final do dia, né, às 18 horas, como você quiser. Nós temos a cultura bíblica dos filhos de Deus que fizeram isso. Nós temos 4.000 anos aí para trás, não é? Do nascimento de Cristo para trás, nós temos a cultura bíblica disso. E aí, é claro que Yeshua entrou nessa. E ele fazia os seus turnos, nos seus horários, madrugada, estava com o Pai, e aí ele pôde exercer seu ministério. Mas voltando aqui para Apocalipse 4, diz ainda: e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante a cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por trás e por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal, o rosto como de homem, o quarto animal era semelhante à águia voando, e os 4 animais tinham cada um per si 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor,
o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Veja que cena fantástica, mas toda cheia de enigmas, de coisas profundas. O povo profético é um povo que entende de enigmas. E enigmas são coisas profundas que precisam ser compreendidas, buscadas. Há revelação, há uma simbologia bíblica a esse respeito. A própria Bíblia confirma a Bíblia e explica a Bíblia. Em tempos diferentes, o Espírito de Deus deixou a luz desses enigmas. Então você precisa conhecer a revelação como um todo, para poder manter a candeia acesa, para ter o óleo do Espírito, a unção messiânica, para ter o fogo da glória, da presença, que produz a luz. Veja que mesa farta para nós. Olha como ele provisionou os filhos. E eu quero compartilhar isso com você como um segredo. Estou falando isso aqui com você como um segredo. Por quê? Porque o ímpio não entende. O ímpio não entende. O incrédulo não entende. Ele vai ler tudo isso e não vai entender nada. Mas os filhos de Deus recebem entendimento. Esse é um tempo para buscar esse entendimento, aprofundar no entendimento. Estou aqui por causa disso, com você, porque a revelação do Senhor tem que vir. Ninguém muda se não tiver a revelação do Senhor. Ninguém é arrancado das suas limitações, suas raízes, suas âncoras de limitações para o avanço no reino sem revelação, sem a palavra. Se você sai com palavras dos homens, você para. Se você sai com a palavra de Deus, ela é viva e revelada, então uma revelação viva e revelada, realmente ela te leva longe. Revelada porque ela foi dada a você, os teus olhos foram abertos, as escamas saíram e você pôde ver. Então, hoje o Espírito do Senhor fala com você a respeito disso, dessa conexão com o seu Espírito, dessa conexão com a unção messiânica. Quero encorajá-lo mais uma vez a estudar a vida de Jesus. Eu faço isso constantemente com vocês aqui, porque há muito segredo. Aliás, todos os segredos estão na vida de Jesus. A vida privada de Jesus e a vida pública, ministerial, né? Os segredos estão ali. Então isso significa, estude continuamente os 4 evangelhos, medite nas palavras de Cristo, conheça o seu estilo de vida, saiba sobre ele nas antigas alianças. O que Moisés falou, né? O que Isaías falou? Isaías dedica do capítulo 40 até o capítulo 66, praticamente é falando sobre o Messias. Então, tem muitas coisas que foram profetizadas e tem as coisas que ele viveu quando veio na sua primeira vinda e outras que vão ser. Isaías disse coisas que vão ser vividas na segunda vinda. E aí é importante que você tenha, porque aí você recebe esse amor, esse fogo que não se apaga. E você se mantém na conexão. Então, é relacionamento. É relacionamento. Não é assistir reuniões. Não é colocar o seu nome como membro de uma instituição. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É um relacionamento online com Ele o tempo todo. Viver na sua presença. É isso aí. Não deixe o cristianismo nominal levar você para um lugar de esfriamento. Cristianismo nominal é esfriamento. É só de nome. Cristianismo, fé cristã, discípulos de Cristo, eu e você somos a vida toda. Aprendizes, ensináveis. Nunca se coloque no lugar de, agora sou o cara, posso só sair ensinando que eu estou bem. Nada. Nunca. Isso é uma armadilha, um engano. Se coloque como um aprendiz, um discípulo, o resto da sua vida. Esvazie-se sempre e diga, Senhor, o que eu já recebi serviu para o que eu vivi. Agora preciso da tua voz, de novo. Aí por isso que você volta para a palavra. Aí você tem óleo, aí você tem fogo, aí você revela a luz. Olha que coisa tremenda.
Eu acho isso muito tremendo, muito fantástico, toda vez que medito nisso. E aqui você vai entender esses enigmas, esses 4 seres que estão ao redor do trono. Por que esses 4 seres estão ao redor do trono? O que a águia representa? O que a face de homem representa? Né? O que a face de um bezerro representa? Né? E o de um leão representa? Aí você tem que ir estudar o que a Escritura diz sobre esses enigmas. Do leão, da águia, do próprio homem e do bezerro. E por que essas figuras estão lá? Porque Deus está se comunicando de um jeito que a gente entenda, porque tem coisas tão profundas em Deus que, se Ele não usar as metáforas das coisas que nós conhecemos, Ele não consegue se comunicar com a gente. Olha que coisa. Então Ele é amoroso e Ele chama os filhos para revelar suas coisas mais profundas, suas coisas básicas, o leite, genuíno leite espiritual, mas também para o homem maduro, porque Ele não quer que os filhos fiquem só na infantilidade. Ele quer que os filhos sejam homens maduros, até a estatura de Cristo. Quando Ele diz estatura, Ele está dizendo medida de maturidade de Cristo, varão perfeito, varão amadurecido. Que coisa, hein? Agora, eu não vou dizer para você o que significa aqui, não vou trabalhar isso agora, mas eu quero mandar você para estudar isso aí. Tarefa de casa. E o que eles faziam de dia e de noite? Santo, 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 santo. Eles reconheciam que Ele era Deus totalmente separado, não contaminado, com nada daquilo que é corruptível. Eles reconhecem, não tem nada fora de ordem aqui. Ele é perfeito, Ele é santo, o tempo todo. Ele é santo. Ou seja, esses 4 seres e os 24 anciãos que estão lá, lembrando que essa é uma cena futura, é o enigma do que vai ser. Eles estão o tempo todo reconhecendo isso. Então, se os 24 estão dizendo isso, eles vêm da história, eles vêm do tempo. E no tempo, eles experimentaram essa santidade dele, eles viram essa santidade dele. Quando eles chegam glorificados e formam essa grande assembleia diante do trono, ele não tem outra coisa para dizer a não ser adorá-lo, reconhecê-lo que ele é santo, reconhecer que, olha o que a sequência diz, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória, honra, ações de graça ao que estava sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado no trono e adoravam ao que vive para sempre. E lançavam suas investiduras reais de coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Então, os 4 seres nunca saíram da presença. E eles continuavam fazendo isso. E aqui, os 24 anciãos, que representam exatamente essa assembleia do povo de Deus em todos os tempos da história, está lá dizendo a mesma coisa. A assembleia dos homens, ela veio da história, então experimentou a queda, afastou-se de Deus. Mas aqueles 4 seres viventes nunca se afastaram, estavam lá o tempo todo dizendo. Eles não conheciam, eles decidiram, porque tiveram a oportunidade de ir com Satanás, mas eles decidiram ficar e obedecer a Deus, e conhecer a Deus, e servir ao trono de Deus. Coisa linda, né? Permanecer na luz, permanecer no óleo, permanecer no fogo e permanecer na luz. Eles escolheram isso. E os 24 anciãos vêm da história dizendo: nós conhecemos a verdade por revelação, a revelação que foi dada através de Moisés, onde o próprio Verbo era o sumo sacerdote perfeito que Deus chamou Moisés e fez ele aquele sumo sacerdote de Israel, e eles aprenderam esses fundamentos. E agora, depois que Cristo ressuscitou e levou cativo o cativeiro, como diz o Salmo 68,
Eles subiram e eles estão nesse aguardo. Eles estão nesse aguardo. E futuramente teremos exatamente essa cena aqui, que ela está sendo dita como algo que é do futuro. Isso, quando a gente pega a cena e traz para cá, nós estamos praticando engenharia reversa, que é exatamente pegando aquilo que vai ser e esmiuçando para entender hoje, no tempo, o que será. Para que o que será e o que é nos transforme. Que coisa tremenda, né? É muito profundo o amor de Deus, o plano redentivo de Deus. Então, nós fomos chamados para viver isso, para viver e ser essa candeia acesa o tempo todo, não é? E os 24 anciãos lançaram suas coroas e diziam: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tudo criaste, todas as coisas, por tua vontade, foram criadas. Olha a cabeça que ele estava, cheia de conhecimento de Deus. Mas de onde eles vinham? Vinham da história, vinham da queda, e eles estavam conhecendo. Então, o futuro que nós temos em Deus é um futuro de reconhecer quem Ele é e, mergulhados nessa essência de quem Ele é, sermos como Ele. Que plano perfeito! Então, esse é o futuro que nos aguarda. Mas como é que está sendo o seu presente? Aí eu quero que você reflita. Como é que está sendo o seu presente? Se o futuro está preparado desse jeito, o que você está vivendo dele? Faça essa engenharia reversa. Pega o que está dito a respeito do futuro e entenda o destino e propósito, né? Paulo fala na sua carta, a primeira carta aos Efésios, aquela igreja estratégica na Ásia Menor, com quem ele trabalhou desde a fundação, e ele estava ali. Ele diz que ele nos predestinou para ele em amor. Ele criou um destino. Ele criou um destino para nós nele em amor. Criou um destino. E qual é o destino? Destino de filho. E é no destino de filho que a gente chega na Assembleia dos Santos de Apocalipse 4, onde a gente tem uma sala de incendiados, uma sala de candeias incendiadas, cheias da unção, do óleo, do fogo e da luz de Deus. Mas e agora? O agora é para isso. Ele trabalhou os discípulos, o discipulado que ele fez com aqueles 12 homens foi exatamente para que eles fossem candeias, com a unção messiânica, com o fogo da sua presença e com a luz do seu conhecimento sendo espalhados. E esses homens saíram, depois do Pentecostes, que veio o Espírito e a unção que ele mesmo tinha soprado sobre ele, naquela sala dos 40 dias ali que ele ficou, no intervalo da ressurreição até a ascensão. 40 dias ele ficou preparando os discípulos para que eles entendessem que ele ressuscitou e vissem ele várias vezes, e até comessem junto, comeram peixe e pão na beira do mar. E foi fantástico, porque ele tinha que selar esse negócio da ressurreição, a revelação profunda da ressurreição. Porque eles teriam que revelar essa luz da ressurreição na sua história, na história da igreja primitiva. E aí eles vão, uns vão para a Índia, outros vão para a Europa na época, o que era conhecido, outros nomes, outros países, mas eles foram para a Itália, alcançaram a Ásia, as diversas cidades da Ásia, o mundo existente sob do impacto do Evangelho, porque esses homens tinham a candeia acesa. Então nós estamos nesse mesmo destino e propósito. Nós precisamos nos focar agora para olhar a história desses homens, para meditar na história deles. Então, todo dia, lendo a palavra, medita na vida de Cristo, estuda Atos dos Apóstolos, vê as cartas pastorais, as cartas apostólicas que Paulo fez, o que o Espírito apostólico de Cristo em Paulo ensinou e capacitou a igreja gentia, judaica, o que o Espírito apostólico em Pedro e Tiago fez. Tiago
servo de Deus que no final de sua vida estava sem as rótulas do joelho, porque vivia de joelhos em Jerusalém, clamando pela igreja nas nações, a igreja judaica e a igreja gentílica, o novo homem, a restauração do tabernáculo de Davi. Estava lá, vivendo e clamando por tudo isso, vivendo essa história redimida. Mas por quê? Por causa da sua relação íntima com o Messias. Uma relação de discípulo, uma relação de filho de Deus, uma relação de remido, de resgatado. O fogo estava constantemente ali diante dele, a unção, buscando essa unção do Messias e liberando o fogo da sua presença, da sua glória, do seu conhecimento e a sua luz, enchendo as terras com a sua luz. Todos eles, a maioria deles, menos João, pelo menos, foram martirizados. Os caras deram sua vida mesmo e viveram o destino que o Senhor tinha preparado para eles. Mas isso é a candeia, isso é a candeia acesa que brilhou na história, Tem um livrinho chamado A História dos Mártires, acho que é a editora Mundo Cristão, quero recomendar que você leia. Heróis da Fé, leia esses homens. Por quê? Porque todos eles fazem esse caminho de volta a essas raízes bíblicas, Essas raízes bíblicas são fundamentais. Eu quero encerrar esse tempo, onde falamos sobre acende a sua candeia, nosso tema de hoje. Peço que o fogo de Deus seja colocado sobre você aí. Eu não estou falando de uma coisa emocional só. Eu estou falando do conhecimento de Deus intencional, que você busca, que você é cheio da presença, essa unção flui e essa luz se propaga e você, depois de preparado, é enviado para cumprir seu propósito. Deus te abençoe. Muito bom estar com vocês, mais uma vez, orando para que a candeia esteja acesa e você seja um mobilizador de oração, sala de oração, casa de oração, torre de oração, na sua região. Se junte ao corpo de Cristo em unidade, sem placa, Sabendo que nós somos a família da fé. Se junte na família da fé e vá e faça aquilo que realmente o Senhor quer que seja feito. A vontade expressa aquilo que Ele está falando agora pelos seus profetas, seus apóstolos. Se junte, ore e sirva também comprometidamente na sua localidade. Esteja comprometido com um grupo pequeno, a vida da igreja, um pastor comprometido com a palavra de Deus, gente debaixo da palavra de Deus, vivendo a vida da igreja, uma igreja que não é uma represa fechada, mas é um manancial, onde as águas de Deus entram, saem, estão sendo levadas. Então se comprometa com a vida da igreja, se comprometa a andar debaixo de autoridade e então a luz do Senhor brilhará através da tua vida. Gente, um prazer enorme, mais uma vez. Deus abençoe você e logo, logo nos encontramos. Grande abraço. Tchau, tchau. Shalom.